Obrigado. Bom dia, se eu estou um pouco tonta, hoje eu faço o quê? O que é tontura? Tá. Na verdade, assim, ó, a tontura é um sintoma, ela não é uma doença. Tá. A labirintite já seria uma doença. Labirintite é tido o quê? Como uma inflamação ou infecção do labirinto, que é uma coisa que não é tão comum. Ela é mais rara. Mas o que dá? Essa infecção vem do quê? Ela pode ser, uma labirintite pode ser ocasionada por uma gripe, por um trauma, por um vírus. Então, existem várias causas da labirintite. Existe uma coisa chamada labirintopatia, que é qualquer patologia dentro do labirinto que leva à tontura. Então, tontura, para o povo entender o que é. Tontura é um sintoma. Tá? E uma neuronite, vamos dizer assim, uma neuropatia do nervo vestibular, do nervo acústico, que a gente chama, tá? Dessa parte aqui do ouvido, ela pode levar à tontura. Então, tontura é um sintoma. Uma pessoa que bate a cabeça, ou está com a pressão baixa, que você falou muito bem ali. A hipotensão, a pressão baixa, leva à tontura, mas não leva à labirintite, ela leva à tontura. Ou seja, naquele momento, você fica meio... Isso mesmo. Existe uma outra situação também que se chama cinetose. É aquela que você está dentro do carro, às vezes você está lendo, começa com náusea, vômito, eu tenho isso direto. Então, isso se chama cinetose. O que é isso? É porque o labirinto, que regula nosso equilíbrio, o labirinto fica dentro do ouvido, é o ouvido interno. Então, ali tem uma inervação e tem uma linfa ali, tem um líquido ali. Tem um líquidozinho que, dependendo do balanço do carro, ou dependendo do balanço de um navio, ou dependendo do balanço do ônibus, ele balança junto e compensa isso. Quando você está lendo, você está fixando o teu olhar, então ele não reconhece o balanço. Ele está prestando atenção no que você está fazendo isso ali, mesmo. no olhar. Aí o cérebro não reconhece. Daí vem a náusea, vem a tontura, devido a essa cinetose que a gente chama. Existem outras patologias, outras doenças, inclusive a diminuição da circulação é muito comum em paciente idoso, que diminui a circulação para o cérebro e diminui também a circulação para a artéria labiríntica, que é a artéria que irriga o labirinto. Então, aí a pessoa de idade começa a sofrer uma degeneração do nervo do ouvido, ou uma degeneração desse labirinto, levando a tonturas. Joia. E quando a gente, por exemplo, está um pouco gripado e tudo que parece que a cabeça está um tambor, que a gente fala, né? E meio que afeta o ouvido também isso, e você sente aquele, nossa, hoje tô estranho, o que é isso? Então, isso provavelmente é uma inflamação do labirinto, ou do próprio nervo, levando o que a gente chama de neurite vestibular. Aí ele dura em torno de uma semana, 3 dias meio tonto, a sensação de abafamento no ouvido. Na audição, né? A gente ouve, parece que... Aquela sensação de náusea o dia inteiro, cabeça pesada, e isso pode ser viral. Pode ser uma gripe mesmo. Joia. Vamos só ouvir, doutor, a Lourdes da Vila Holanda. Bom dia, Lourdes. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo jóia, pode falar. A minha pergunta já passou, foi... sobre sonambulismo. Eu posso fazer uma pergunta? Pode fazer, Lu. Olha, eu tenho um genro que ele é policial. E eu estou muito preocupada porque ele é sonâmbulo. E ele tem a arma. E eu tenho medo porque ele já manuseou a arma. E eu tenho medo que uma hora dessa ele daí com conflito nas ruas sonhe e vem fazer um desastre em casa. Joia, vamos falar sobre isso aqui, tá, Lourdes? Tá bom, obrigada. Obrigada a vocês. O negócio tá, o bicho anda me pegando. Ai, doutora Armis. Então, é uma situação bem delicada, isso precisa ser tratado quanto antes, porque isso que ela falou, esse receio que ela tem pode acontecer. Se ele é um sonâmbulo e não for tratado, ele pode levantar e ter alguma experiência durante um ato de sonambulismo e vai manusear a arma e pode até puxar o gatilho. Então, o ideal seria o quê? Que ele mantivesse a arma descarregada. Mas o problema é que o próprio sonambulismo ele vai fazer o processo. Ele sabe onde é que está, ele vai lá, carrega e tudo. Então tem que ser tratado quanto antes. Urgente procurar, um profissional para começar a tomar medicação. Sim, porque o sonambulismo tem tratamento. Tem tratamento, e é fácil, viu, dona Lourdes, procurar, ou seja, a senhora mesmo falar disso para ele, que a senhora tem medo disso, Isso que é importante, Comentar que a senhora tem medo que isso possa acontecer e que ele vai procurar, ou indicar alguém, Isso, ela que procura o neurologista de confiança dela para tratar isso aí. Para tratar, tá certo. Agora, doutora Aramis, esse negócio da tontura, a gente pode ter tontura todo dia? Como que é? Pode, veja.
que nem eu expliquei, existe sempre uma patologia por trás. Existe uma coisa que a gente tem, que se chama, que é comum em pessoas jovens, como você. Muito obrigada. Então, assim, o que acontece? Em pessoas jovens existe um negócio chamado, é uma síndrome que dá, ela é uma vertigem posicional benigna. A pessoa que não, às vezes tem um sedentarismo, não faz atividade física, ou que tem uma vida agitada, um estresse, alguma coisa, começa a balançar a cabeça, ela desequilibra pela própria posição. Ou virar rápido, ela cai. Ah, joia. Vamos só, doutora, desculpa, vamos ouvir a Isaura de Toledo. Bom dia, Isaura. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Pode falar. Eu queria perguntar para o médico, eu tenho esse problema de tonturas, né? Faz 6 meses que eu estou tratando, eu tenho vômito e tudo. Agora eles me encaminharam para um neurologista. Eu queria saber se isso pode vir de uma labirintite. Eu tenho da embaças vista também. Quer fazer alguma pergunta, doutor? Não, pode ser sim. Pode ser? Então a gente vai falar, tá, Isaura? Obrigada Então, pela participação. Obrigada a você. Um abraço para você e o pessoal é de Toledo que está acompanhando a gente aí. Então pode ser, o que é labirintite mesmo? Labirintite é aquela inflamação. Aí você vê, ela tem tontura, na verdade, ela tem sintomas. A tontura, a labirintite é uma doença, é uma inflamação e uma afecção do labirinto, desse órgão do ouvido interno. Que pode ser de uma gripe mal curada? Que fala, pode ser assim? bastante coisas, desde uma má circulação, desde um trauma, desde um tumor que está afetando aquele labirinto. Né? Então ela precisa ser investigada. Por quê? Como é que a gente faz essa investigação? A gente faz com ressonância, né, para afastar um processo tumoral naquela região, que é bem frequente, para afastar um problema infeccioso, um problema inflamatório naquela região e até mesmo ver se ela tem algum histórico anterior de trauma ou infecções mal curadas que possam levar a uma tontura crônica. Existe uma coisa chamada síndrome de Meniere, que acontece frequentemente também em mulheres que têm uma perda auditiva associada. Então ela perde um pouquinho da audição, não completamente, ela não fica surda, ela apenas perde isso aí, dá náusea, tontura e às vezes pode até levar a vômito e desequilíbrio severo. Então, no caso da Isaura, ela tem que já ir mesmo para o neuro, como ela foi passada, Exatamente. E já começar a fazer os exames. Isso, e é importantíssimo, a maioria das pessoas chegam para você, mas eu não queria, o que o senhor acha que é, doutor? Entende? A gente pode achar, mas como você está na linha final, digamos que é o neuro, ele tem que ser assertivo, ele tem que ter certeza daquilo. E a certeza se baseia no diagnóstico clínico e no complementar, que seria o estudo por imagem, estudo por audiometrias. Né? Audiometria é o exame que faz para ver se a pessoa, se o nervo do ouvido está tranquilo, se ele está lesado. Já, então e aí tem que, ou seja, se preocupar mesmo, não adianta só ir naquele do achismo não, tem que ir a fundo. É o que a gente sempre comenta, sempre vamos a fundo, vamos investigar, para ter certeza. Existe aquele problema que a pessoa vai e acha que aquilo, acha que é 80% de certeza que é aquilo. Não, mas ele tem que achar 100%. O diagnóstico tem que, o paciente tem que sair dali 100% diagnosticado. Na questão do tratamento, por exemplo, se a gente sente essa tontura só na hora que está do carro, lá como a gente deu exemplo, ou só quando está meio gripado, não é direto assim. Tá, então, aí você teria que evitar situações, né? Como é que faria isso? Evitar dele ir no carro, porque ele tem isso, né? Evitar de virar bruscamente a cabeça. A pessoa que tem hipotensão postural ao levantar, por exemplo, ele teria que fazer alguns exercícios antes de levantar. Primeiro ficar sentado, virar, aliás, antes de sentar, era até interessante, deitado mesmo, virar o olho para um lado, virar o olho para o outro lado, para cima, para baixo. Isso ajuda muito e evita que ela levante e caia. É aquele muito rápido, né? Isso. Você vai, sai da cama. Então, trabalhar primeiro com o olho, depois sentar e depois levantar, assim, tudo em passo a passo. Isso ajuda bastante no caso da tontura. Então, a segunda coisa era usar alguns remédios que previnem isso, tanto antes, se ela vai viajar, ela já toma alguma coisa, porque ela já sabe. Ou se ela está se sentindo tonta, tem que investigar a causa e tem o tratamento para aquela causa. Então existem remédios, entre eles vasodilatadores, que a gente pode usar, que funciona muito bem nesses casos. Que dá para viver tranquilo com essa questão da tontura. Então. Só eu coloco aqui um cuidado, uma precaução, que a maioria dos vasodilatadores cerebrais, que são comuns no mercado, né, sinarizina, flanelizina, tudo isso, tem efeitos colaterais. Entre eles, parkinsonismo. Entendeu? Então a doença de Parkinson existe um tipo chamado parkinsonismo secundário, é ocasionado por abuso de remédios para a tontura.
Ou seja, então tem que ter esse equilíbrio e realmente procurar um médico para fazer as coisas direitinho, Justamente. né, doutor? Tá certo. Obrigada por ter vindo, doutor. Eu que agradeço. Até semana que vem, então. Até semana que vem. Ok. Agora a gente vai dar um recado para você do Recanto Parque